Nós estamos nesse processo da conhecimento da teologia moral, com ênfase em teologia moral matrimonial e da sexualidade, e nós fazemos essa caminhada na modernidade, quando nós, trabalhando no Arcano Divini do Papa Leão XIII, uma encíclica que vai dar o panorama na modernidade, a compreensão do matrimônio, na dimensão moral. Depois temos a Cassa Connubii, 40 anos depois, praticamente 50 anos depois, temos Cassa Connubii em 1930, que vem traçar especialmente elementos que não aceita a concepção, evitar a concepção de maneira artificial. E temos depois o evento do Concílio Vaticano II, que vamos ter documentos oficiais, especialmente Gaudium et Spes, que vai trabalhar a dimensão do matrimônio, um capítulo especial, números especiais sobre isso. Importante perceber como que o pensamento da igreja, ou seja, a tradição da igreja, ela tem uma continuidade, mas se abre também para novos horizontes conforme a história vai se evoluindo. Então vamos ver agora elementos que vão dar suporte para a Gaudium et Spes. Quando vamos falar então do Vaticano II, um pouquinho antes, no século XX, a partir de 1930, a igreja e os teólogos começam a refletir também, a aprofundar a dimensão antropológica. Nós já temos falado em sala de aulas que a perspectiva antropológica muda a compreensão também da teologia. A teologia tem como base, seja a revelação, a lei natural, se temos a tradição e a Sagrada Escritura, também a antropologia vai ser um elemento, quer dizer, como você compreende a pessoa humana. E nesse elemento da antropologia temos dois teólogos que vão se destacar, vou até citar o nome deles, um chamado Dietrich von Hildebrand, que é um leigo, que escreve bastante sobre o casamento, o matrimônio, e Herbert Dons. Ambos trabalham sobre o sentido e a finalidade do matrimônio, do casamento, onde coloca a relação conjugal do casal, que leva também à santidade. Eles vão dar, de certa maneira, uma base para a compreensão da pessoa humana, quando vai entender a pessoa humana não apenas no aspecto físico e biológico, mas na relação da compreensão existencial da pessoa. O Concílio Vaticano II é o marco da história para nós. É importante compreender. Se o Concílio de Trento marcou a igreja na Idade Média, o Concílio Vaticano II ele vai marcar a igreja na modernidade, a compreensão do homem e da mulher na modernidade. E o documento Gaudium et Spes, ele tem alguns pontos, do 47 a 52, esses parágrafos, vai tratar basicamente da moral matrimonial, ou seja, da finalidade da família, da relação, compreensão, as dificuldades que a família passa hoje. Mas não podemos tratar esse documento apenas desses pontos, compreender que o documento vai muito além. A primeira parte desse documento, Gaudium et Spes, vai tratar então o quê? Da doutrina da igreja sobre o ser humano e o mundo que ele está inserido. Ou seja, a compreensão, por exemplo, sobre a questão da consciência, nós já falamos lá em Santo Afonso, ele vai retomar no número 16, até vou pedir para vocês, em sala de aula, depois desse estudo, ler como leitura complementar elementos da parte número 1 de Gaudium et Spes. Na segunda parte vai ser mais o aspecto da vida atual do homem e da mulher na sociedade, dimensão da família, do casamento, a cultura, relações econômicas, sociais e políticas, ou seja, a presença da igreja como luz de Cristo dentro desse mundo contemporâneo, que vai ser um elemento importante para o nosso estudo. Eu destaco então para a gente ler de modo especial, depois da aula número 16, vários números que eu vou indicar para vocês, para a gente ler como leitura complementar. De fato, nós vamos ler do número 1 a 30 de Gaudium et Spes e prestar atenção em alguns elementos. E vamos compreender na próxima aula, no próximo trabalho que vamos fazer, a compreensão, como que o Concílio Vaticano II vai perceber então a família, o matrimônio, a vida conjugal, ou seja, a moral matrimonial na modernidade da vida da igreja. Na próxima aula então nós temos a apresentação dos trabalhos, vamos fazer aula pelo Zoom, e na semana que vem então voltaremos
pelos pontos essenciais em Gaudium et Spes sobre a moral matrimonial no Concílio Vaticano II, sobre a nossa presença na aula e a compreensão da pessoa humana e da vida do casal. Até lá então, bom trabalho. Vamos ler o texto aula agora, participar do fórum e em seguida fazer a leitura complementar depois da aula. Um abraço, até a próxima aula.